Olá pessoal, joinha, espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam preparados para a nossa aula sobre poema e conjunções. E espero que você esteja assim, ó, animado, como essa figurinha aqui, ó, que aparece aí, feliz, tá? Por aprender, por querer mais. Então olha só, nós temos aqui dois assuntos, tá ok? E vamos juntá-los em um só, que é poema e o uso das conjunções. Primeiro, vamos começar com poema, depois partiremos para o uso das conjunções. Vamos lá então? Poema. O que são os poemas, né, pessoal? A primeira coisa então é definir poema. Eu sei que vocês devem lembrar do conceito de poema, devem lembrar de alguns poemas, vimos alguns deles em sala de aula, mas vamos lá. Poema é um gênero textual que pode ser escrito conforme rígidas normas, não é? Esses poemas de rígidas normas nós chamamos de poemas de forma fixa. Poemas de forma fixa. Ou então, poema pode ser um gênero textual escrito em versos livres, que não tem essa forma tão rígida assim, certo? Então, dizendo de uma outra maneira para vocês, eu tenho um poema, é um gênero textual composto por versos e estrofes. Às vezes, esses versos e essas estrofes seguem essa forma aqui, ó. Estou destacando para você, uma forma bem rígida. Tem que ter a mesma quantidade de versos, tem que ter a mesma quantidade de estrofes, as palavras no final dos versos têm que combinarem com outras, que são as rimas. Ou então, esses poemas, hoje são mais atuais, os mais modernos, são caracterizados por isso aqui, ó, versos livres. Não precisa ter um verso regular, uma linhazinha, não precisa. A linha pode ser para cima, pode ser para baixo, pode ser em forma circular, certo? Isso é o poema. O importante é que o poema tem essa característica de criatividade e de composição. Por quê? Porque olha só aqui, ó, a palavra poema, ela vem do grego poem, e significa o quê? Fazer, criar, compor. Então, quando eu vou produzir um poema, eu tenho que ter na minha cabeça que eu vou trabalhar uma arte, que eu vou criar algo interessante. E eu fico livre para fazer da forma que eu imaginar. Para ficar tudo mais claro, nesse próximo slide aqui, ó, em que eu vou falar sobre as características do poema. E a primeira característica é a sua intenção. Então preste bem atenção aqui, ó. Se eu pergunto a você qual a intenção do poema, a principal intenção dele é sensibilizar o leitor. Quer emocionar você, tá ok? Pode ser que dependendo do contexto do poema, dependendo do conteúdo desse poema, pode ser que a intenção seja motivar, fazer você refletir, a criticar alguma coisa. Mas por trás de tudo isso, a ideia é o quê? Sensibilizar você para uma situação, para uma questão. Não só, pessoal, tensões ou questões relacionadas ao amor, mas há poemas que tratam sobre guerra, sobre fome, sobre miséria, sobre a condição humana. E qual a intenção por trás desses textos? Está aqui, né? Ó. Sensibilizar o leitor, sensibilizar você. Como é que esse poema vai estar organizado, vai estar estruturado? Qual é a estrutura do poema? E aí vocês já sabem, vocês já conhecem, vocês sabem que o poema ele é estruturado em formato de versos. E esses versos são agrupados em forma de estrofes. Então, o que é que eu tenho? Cada linha do poema é o que eu chamo de verso. Aqui, ó, cada linha do poema. E o conjunto desses versos é o que eu chamo aqui, né, ó, de estrofe. Ok? Até mesmo versos e estrofes compõem uma das definições de poema. Nem todo texto que tem verso, que tem estrofe é poema. Okay? Pode ser cordel, pode ser letra de música, mas
O poema é composto por versos e estrofes. É uma das características. Uma outra característica, a terceira característica do poema, é isso aqui, ó, sonoridade. O que é sonoridade? É o ritmo, está aqui, é o ritmo produzido pela repetição de sons. Então, é comum um poema ter essa característica de sonoridade. E como é que eu mantenho? Como é que eu identifico que naquele poema tem essa sonoridade? Quando ações que se repetem, palavras que se repetem, vogais, muitas vogais, a mesma vogal, né, que se repete, consoantes que se repetem. Então, tem um som que está constantemente se repetindo, tá ok? Uma outra característica da sonoridade é que ela contribui para expressar a ideia, o sentimento do poema, a intenção do poema. Então, muitos poemas têm a intenção de transmitir um certo som, um certo ruído. Como é que eles fazem isso? Pela repetição de letras, de palavras que dão a ideia daquele som se repetindo. Outra característica da sonoridade é que pode vir ou não com a presença de rima. Não é obrigado, como nos poemas clássicos tradicionais, um verso vir rimando com outro verso. Não, não é obrigatório. Pode vir. Então, pode ter a presença ou não da rima, ok? Continuando aqui as características do poema, eu tenho mais duas características importantes. A linguagem do poema. Olha só que nome bonito esse, não é? Ó, multissignificativa. Dá para colocar o nome de um filho. No caso de uma filha, né? O nome vai ser Maria da Multissignificativa. De tão bonito que é esse nome. E o que é que ele quer dizer? Multi aqui, ó. Vários. Significativa, significado. Então, multissignificativa é um texto que tem diversos sentidos, diversos significados. São expressões, são palavras, tá ok? Que têm diversos significados. Essa é uma das características importantes do poema e que é o seu desafio. É poder compreender os significados que aquele poema está transmitindo. É poder ser sensibilizado pelos significados que o texto te coloca. E para isso você tem que identificar esses diversos sentidos por meio de palavras, de expressões, por meio das repetições dessas palavras, porque elas querem nos dizer alguma coisa, e por meio também desta outra característica aqui, ó, chamada de figuras de linguagem. Por quê? Porque um poema, muitas vezes, quase sempre na verdade, o poema possui uma linguagem que é figurada, não é literal. E quando ele diz lata, pode ser qualquer outra coisa. Até por quê? Porque você viu aqui, né, ó, que a linguagem ela é multissignificativa. Então você tem que tentar descobrir o sentido daquela palavra dentro daquele poema, dentro daquele texto. E muitas vezes o autor utiliza uma palavra chão, a palavra espinho, a palavra rosa, pedra, caminho, com sentidos diferentes, com sentidos aqui, ó, só aqui, ó, figurados, que não são reais, que não são literais, apresentam outro sentido. E qual é então esse outro sentido? Vai depender sempre do contexto. Eu posso criar isso por meio de uma comparação subentendida, que eu chamo de metáfora. Então eu digo assim, olha, o seu olhar é a lua a iluminar meu caminho. Percebe? Estou comparando o olhar da pessoa com a lua. Porque há traços semelhantes entre o olhar dela e a lua. Servem para quê? Para iluminar minha vida, para iluminar meu caminho. Essa é um tipo de metáfora, porque quando eu comparo, eu não coloco expressões comparativas. Na metáfora não aparecem expressões do tipo como, igual, que nem. Na metáfora, na comparação aqui, ó, sim, a comparação sempre vai ter uma palavrinha que me mostra que eu estou diretamente, claramente comparando com uma palavra como. Aqui, ó, com uma palavra como a palavra igual, igual, ok? Se aparecem essas expressões, eu sei que eu estou o quê? Fazendo uma comparação. Então, se eu estou comparando, eu estou usando uma
figura de linguagem. E existem inúmeras figuras de linguagem. O importante, como essa aqui, né, a personificação, e que eu pego características humanas e atribuo a seres que não têm vida, ou que são irracionais. Então eu digo assim, as árvores choram. Ó, pego uma característica humana, que é o choro, e coloco sobre as árvores. As árvores estão chorando. Quando eu digo assim, o sol vinha beijar a praia. Ou então quando eu digo que a lua está enfeitada para receber as estrelas. Percebe? Eu pego características que são comuns aos seres humanos e coloco sobre pessoas que não, ou melhor, coloco sobre seres que não têm vida ou que até têm vida, mas são irracionais, como o caso das árvores. Essa é uma figura de linguagem chamada aí, ó, personificação, tá ok? Existem inúmeras. Importante que você entenda que nos poemas a linguagem não é literal, não é como uma notícia de jornal. As palavras não têm um sentido que nós usualmente conhecemos. E eu disse para vocês já em vários contextos, em sala de aula, que quando eu digo assim, olha, eu estou no fundo do poço, essa expressão no fundo do poço, ela pode ser literal, como se eu esteja no meu terreno, tropecei, caí no poço, estou lá no fundo do poço. Aí eu grito, estou no fundo do poço. É real, é literal. Tem um poço, tem um fundo e tem eu que estou lá. Mas se eu estou muito triste por algum desencantamento, alguma desilusão, e alguém chegar para mim e dizer assim, ei, o que é que você tem? Eu digo, olha, eu estou no fundo do poço. Aí já não é literal, já tem um outro sentido, que é um sentido aqui, ó, figurado. Pois bem, pessoal, é esse sentido figurado que povoa os textos dos poemas, ok? Então, vamos ver aqui alguns poemas e a gente vê esses poemas trabalhando já a conjunção, ok? Então vamos juntar agora aqui a análise dos poemas e a utilização das conjunções. Primeiro texto então é esse, olha só. Tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Você então tem aqui um verso, 2 versos, 3 versos, 4, 5 versos. Então, você tem, analisando do ponto de vista estrutural, uma estrofe composta por 5 versos. Tem rima aqui? Dá uma olhadinha aí, ó. Veja se você consegue encontrar palavras semelhantes a outras. Tem rima? Se você diz que tem, parabéns. Olha só, você vai encontrar findas que rima com lindas. É uma rima, tá ok? Você pode ir a palma da mão, esse ão aqui, ó, com ficarão, esse ão aqui, ó, uma outra rima. Então você tem aí, do ponto de vista estrutural, uma estrofe, 5 versos, tem rimas, tá ok? Ou seja, sons que se repetem, ok? Agora olha só, dá uma olhadinha aqui para esta conjunção, que eu vou destacar aqui para vocês, ó, o mas, beleza? Diz assim o texto, mais uma vez, tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Quando o poeta utilizou esse mais aqui, ele ligou os 2 versos anteriores, esses 2 versos aqui de cima, aos versos posteriores, aos outros versos aqui embaixo. Ele fez essa ligação. Por isso que uma conjunção é uma palavra responsável por ligar frases. No caso aqui, ligar 2 versos a outros 2 versos. Então, esse mais aqui, você está vendo, vou destacar agora de vermelho, ele é uma conjunção. Então, se te perguntar o que é uma conjunção, você vai dizer, são palavras responsáveis por ligar, unir dois versos, que é esse contexto aqui, mas pode ser 2 frases, 2 orações. O que é uma oração? Lembram? Uma frase que possui verbo. Só que, se apenas ligasse, pessoal, estava tudo bem. Estava como nós jovens falamos, né? De boa. Mas ele liga aqui, ó, esses 2 versos a esses 2 versos aqui, mas estabelece um sentido. E o seu desafio é estabelecer exatamente, identificar, melhor dizendo, qual o sentido
da conjunção. Então, mais uma vez, tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, as coisas que têm fim, as coisas que passam logo, muito mais que lindas, essas ficarão. As coisas, ele quer dizer assim, as coisas simples, elas permanecem mais tempo com a gente. São muito mais do que as coisas grandiosas, que muitas vezes nós somos insensíveis a elas, tá ok? Então esse mais aqui ó, está opondo esses dois versos aos dois versos seguintes. Então qual é a ideia dessa conjunção mais? Estabelecer uma oposição, ok? Então não esquece. Conjunção, liga, une, junta, certo? Aqui o mas, observa que esse mas aqui, ó, sem o i, mas com i é outra coisa. É o mas sem i, é a pronúncia, né? Mas, sem i, que dá a ideia de oposição, beleza? E aí você pode me perguntar, professor, e tem outras que também dão a ideia de oposição? E aí você sabe, vou anotar aqui para você, ó, você tem o porém, esse porém também tem o mesmo sentido do mas, porém. Pode ser, ó, contudo, tá ok? O contudo também tem o mesmo sentido do mais. Você está visualizando aí, ó, você está vendo que eu estou escrevendo feio, né? Sem coordenação motora alguma. Mas pega a ideia. Porém, contudo, o mas, que está aqui, né, no poema, eles têm o mesmo sentido, o sentido de estabelecer uma oposição. Aqui também, ó, essa palavrinha também, todavia, é tudo junto, todavia. Então aí você tem aí 4 palavrinhas, você tem o mas, mais um poema, um porém, contudo, todavia, estabelece essa relação. Liga frases, liga poema, liga versos e estabelece um sentido. O sentido é de oposição, beleza? Continuando a análise de poemas, temos esse outro poema aqui, olha só. O título dele é Os Poemas. Então você já pressupõe de que esse poema vai estar falando, não é? O poema vai estar falando de quê? Do próprio ato de poetizar, de fazer poemas. Então você tem assim, os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que leis. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão, eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Gente, observa, os poemas são pássaros. Ele está fazendo o quê? Uma comparação. É uma espécie de metáfora. Ele está comparando os poemas com os pássaros. Ele vai dizer por quê. Porque assim como os pássaros, eles chegam, pousam no livro que você lê. Quando você fecha o livro, os pássaros alçam voo. É como você abriu o livro, você está ali no poema. Fechou o livro, encerrou ali o poema, ok? Já era. Então você tem aí, ó, vários versos. Às vezes você vai encontrar rima, outras vezes não. Você vai ver aqui, ó, ão, né? Chegam e pousam, ão, ok? Mas não é obrigado, tá vendo aí? Há outros versos que não tem rima. Quero chamar sua atenção para o seguinte, quero chamar sua atenção para uma conjunção muito legal, que ela aparece também em muitas atividades de vocês. Essa conjunção i aqui, ó, diz assim um texto: os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam. Percebe? Esse e pousam no livro que leis, esse izinho aqui, mais uma vez, está ligando o verso seguinte ao verso anterior. Então, aqui esse i é mais uma conjunção. E agora você percebe, não dá ideia de oposição. Qual é a ideia aqui? De acréscimo, de adição. De quê, professor? De ideias, de ações. Os pássaros, ó, os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam. Então os pássaros não só chegam, eles chegam e pousam. Então estou acrescentando ações que os pássaros realizam. Então esse i aqui, ó, ele dá a ideia de acréscimo, de adição, que é igual a este izinho aqui também, você está vendo, ó, embaixo, tá ok? A ideia de soma, de acrescentar, beleza? Avançando para, olha só aqui,
Mais um poema para a gente verificar. Na realidade, eu queria chamar sua atenção não para este poema, para este poema aqui. Porque eu disse a você que os poemas, eles não são obrigados a serem tradicionais, clássicos, como esse anterior aqui, ó. Como esse anterior que nós vimos, não é? Com estrofes, versos, rimas. Os poemas podem ser bem diferentes nesse aspecto. E os mais modernos, os mais atuais, são bem diferentes. Aqui eu tenho dois exemplos disso. Primeiro, diz assim: era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Olha que coisa linda. O que aconteceu? Ele bebeu muito. Aí ele repete, bebeu tanto. Para que ele repete? Para dar a ideia de que ele ficou muito bêbado, mas tão bêbado que saiu de lá assim. Aí o verso, ele está em forma de escada, né? Sobe, desce, vai e vem. Para quê? Para indicar como aquele homem saiu do botequim. Saiu cambaleando, indo para um lado e para o outro. Igual as palavras que estão aí, ó. Aí continuando diz assim: as casas passavam em volta, numa procissão sem fim. As coisas todas rodando, assim, 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 assim. Olha só aí, ó. Ele repete o assim em forma de círculo. Para indicar o quê? Que as coisas na cabeça deste homem, por ele ter ficado embriagado, estavam em círculo, girando, rodando. A cabeça dele estava rodando. Então você percebe? Aqui é um poema. Isso aqui são versos, onde tem assim, 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 assim? São. Pessoal, que saiu de lá assim é verso? É um verso, que não segue o padrão tradicional, o modelo antigo, mas é um verso, tudo bem? E aí, olha só, você tem aqui um outro poema com o nome Infinito. E aí o Gilmar pode dizer para você o que significa isso em matemática. Né? Matemática tem um significado, esse símbolo, cujo nome é esse aqui, né? Infinito. Então ele aproveitou esse símbolo aqui, ó, para fazer um poema que diz assim: o infinito dos seus olhos me fez encontrar o infinito. E aí repete: o infinito dos teus olhos me fez encontrar o infinito. O infinito dos teus olhos. Por quê? Porque o próprio símbolo já diz isso, é infinito. Tá ok? Então, pessoal, você tem aí alguns exemplos de poemas, alguns exemplos de conjunção, as conjunções mais tradicionais, tá ok? Mais clássicas, o mais, o porém, contudo, todavia, a conjunção e, tá ok? Aí eu quero finalizar esse vídeo deixando esse texto para você. No fim, tudo dá certo. Se não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim, tá bom? E aí, te apresento para a gente fechar mais uma conjunção. Essa conjunção aqui, ó, porque. Essa conjunção porque dá ideia de explicação. Então ele está explicando, né? No fim, olha só, vai dar tudo certo, tá bom? Se não deu certo ainda, pessoal, é porque, olha só a explicação, ainda não é o nosso momento, ainda não chegou no fim, tá ok? Então um abraço, espero você aqui no WhatsApp para a gente tirar as dúvidas que vocês têm, tá ok? Até mais.